Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Luângelo Ribeiro. Eu vou trabalhar com vocês o componente de planejamento organizacional. Vamos falar bastante aí sobre a questão da administração, né? Da área de gestão. Antes de ser professor, eu trabalhei por mais de 20 anos na área comercial, na área administrativa. Então eu percorri aí um longo caminho dentro das empresas, né, dentro das organizações. Passei aí por pelo menos umas 6 empresas de todos os portes, né, pequenas, médias, grandes. Trabalhei em empresas nacionais, trabalhei em empresas multinacionais. Uma matriz era nos Estados Unidos, a outra matriz era no México, a outra matriz era na Argentina. Então, dessa questão aí, né, de organização, de empresa, né, de como funciona, eu conheço um pouquinho para poder compartilhar com vocês, ok? Antes de iniciar, né, o conteúdo, eu gostaria de dar uma passada no plano de curso para mostrar para vocês as bases tecnológicas, né, que são os temas, os assuntos que nós iremos trabalhar no decorrer desse ano. Tá? A minha tela já está compartilhada, eu já tinha deixado compartilhada para facilitar. Então aqui está o nosso plano, né? O componente, ó, planejamento organizacional aplicado à logística, né? Na sequência, nós temos as competências, as habilidades e eu irei falar com vocês sobre a questão das bases tecnológicas. Exatamente os temas aí, assuntos que nós iremos trabalhar juntos. Inicialmente, né, a gente vai dar início aí pelas teorias da administração. Nós temos a Revolução Industrial, a administração científica, teoria clássica, né, também conhecida como administrativa, teoria da burocracia, teoria das relações humanas, teoria de sistemas, teoria das contingências e funções da administração. Continuando, né? Temos as estratégias competitivas genéricas de Michael Porter, né, que envolve a questão da liderança no custo total, enfoque e diferenciação. Seguindo, temos a estrutura organizacional. Vamos falar aí sobre o conceito, departamentalização, centralização, descentralização, tipos de estrutura, né? Aqui nós temos funcional, divisional, matricial e organograma. Seguindo aqui, principais áreas das organizações e suas responsabilidades. Aqui nós temos recursos humanos, produção, logística, marketing, né? Um assunto bem bacana também. A área financeira, né, que é muito importante também para as organizações, né? Nenhuma organização vive, né, sem ali a questão financeira, muito importante. No planejamento empresarial, nós temos aí as declarações institucionais, né, que são conhecidas como a identidade da empresa, né? Nós, pessoas físicas, temos a nossa identidade, né? As empresas também têm a sua identidade. Pode ser que vocês ouçam alguns barulhos aí no decorrer, é porque aqui ao lado, né, estão fazendo uma obra, né, ao lado aqui da minha casa, então possivelmente por conta do horário vocês vão ouvir alguns barulhos, ok? Então, dentro das declarações institucionais, nós temos aí missão, visão, valores e princípios. Temos o planejamento estratégico, né, que é a determinação dos objetivos empresariais.
Temos o planejamento tático, né? É o processo decisorial e implementação, e o planejamento operacional, né? Com tipos de planos, fluxogramas, cronogramas. Aqui, nesses 3 planejamentos, se a gente imaginar uma pirâmide, o planejamento estratégico, ele está no topo da pirâmide, né? É ali onde fica a diretoria, né? Presidência, realmente quem vai decidir, né, a estratégia da empresa a longo prazo. O tático fica no meio dessa pirâmide, né? É mais ali a parte gerencial, né, supervisão, é quem recebe as informações do nível estratégico, né, do topo, e vai repassar essas informações, né, para a base da pirâmide, que é ali onde está a parte operacional, né, que é quem, na verdade, vai colocar em prática, né, essas ações. Então, essas informações elas são decididas lá em cima, no topo da pirâmide, né, são repassadas para o nível gerencial, né, o nível de supervisão, que a gente chama de tático, e esse nível médio da pirâmide, vamos dizer assim, que vai repassar essa informação, né, essas informações, para o nível mais baixo ali da pirâmide, que é conhecido como operacional, né? É ali que a coisa vai acontecer de fato, né? São essas pessoas que vão colocar tudo isso em prática. Atendimento presencial e à distância ao cliente interno e externo. Vamos falar aí sobre programas de qualidade, atendimento ao cliente, também é algo muito importante, né? Não precisa dar muita importância para isso, porque a empresa ela existe por conta dos clientes, né? Os clientes que são a parte aí fundamental, eu diria, de uma empresa, né? Você precisa ter uma boa relação com os clientes, não só com os clientes, com os colaboradores também. Quando a gente fala ali da questão do cliente interno e externo, é isso, né? O cliente interno pode ser o meu colega de trabalho, pode ser o colega do outro departamento. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área comercial, né? Só que eu tinha muito contato, né? A área comercial é a área voltada para vendas, né? É a área que faz negócio, né? Nas empresas, que negocia com o cliente externo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do cliente interno, eu na área comercial, por exemplo, eu dependia do setor de compras, né? Porque muitas vezes faltava determinado produto e eu precisava, né, conversar com o pessoal de compras. Então, na verdade, por exemplo, eu era um cliente interno para o comprador, né? Porque eu dependia dele, né? Se ele, né, faltasse ali com algum processo, esquecesse de algum processo de compra, ele acabava me prejudicando, porque faltaria produtos para mim, né, ou para os meus clientes. Então isso acaba se tornando uma corrente, né? São elos de uma corrente, cada um, né, vai ajudando o outro. Assim como a área financeira, né, que na sequência, né, tem também uma relação, porque todo negócio que é fechado em compras, por exemplo, depende da área financeira para poder fazer o pagamento daquela compra, né? E assim sucessivamente, a área de expedição, a área de recebimento, né? A área de logística. Né? Então, todas essas áreas elas são interligadas, por isso que a gente chama de cliente interno, porque acaba que um se torna cliente do outro. Porque se um elo dessa corrente, né, se rompe, né, ou não faz o seu trabalho de acordo, isso vai impactar, vai prejudicar quem vem na sequência, né, os próximos elos dessa corrente. E o cliente externo é o cliente em si, né? É a pessoa que está lá fora, é a empresa que negocia. Por exemplo, quando eu trabalhava na área comercial, na última empresa que eu atuei, eu era responsável por toda a região norte do Brasil, né? Do centro-oeste para cima, eu que cuidava de todos os estados, desde ali do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre. Então, do Distrito Federal para cima e para a esquerda, né, porque a região norte fica mais à esquerda, eu que cuidava.
Então, eu que tinha o contato com esses clientes externos, qualquer problema, né, que dava, algum problema de um produto, de mercadoria que chegava com alguma avaria, algum dano, então eu era o contato. Eu era responsável por resolver todos os problemas, né, dessa região. Beleza? Então, aqui nós temos programas de qualidade, né? Falamos já atendimento ao cliente, ok? Gestão de documentos, né? Técnicas para confecção de formulários impressos, técnicas de triagem, organização e registro, fluxo documental, técnicas de arquivamento, técnicas em agendas, manual, eletrônica, né? Esses documentos podem ser manuais ou eletrônicos, planejamento e organização do ambiente de trabalho, né, que envolve a questão do layout, né, como que vai ser disposto, né, qual é a disposição do espaço físico ali, fundamentos e práticas ergonômicas na organização no ambiente de trabalho. Então, essa questão ergonômica é muito importante, né? A questão da postura, a questão dos movimentos, né? A gente nota isso muito em fábrica, quem já andou muito por fábrica, como é o meu caso, eu já visitei todo tipo de segmento de fábrica que vocês imaginarem, indústria têxtil, indústria química, alimentícia, papel, né? Então, todas essas áreas aí, é muito comum ter problemas com a questão ergonômica. Às vezes precisa ajustar, né? Às vezes a pessoa ela é muito alta e ela precisa lidar com algo que está muito baixo, ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa é baixa e tem um determinado acionamento que ela precisa fazer que está muito alto, então precisa, né, ajustar isso, e existem meios para isso. Uma vez que você faz um estudo ali, faz um levantamento, você consegue resolver essas questões, né, de uma forma bem tranquila. No escritório também, né, postura, a questão das cadeiras, das mesas, né. Às vezes a pessoa trabalha numa mesa muito alta, né, para a sua estatura, então a gente precisa ajustar um pouquinho, né, existe, né, toda uma técnica para isso, você consegue resolver essas questões aí tranquilamente, uma vez que você identifica, né? Você consegue aí fazer esse levantamento. Temos aí a questão dos 5S, né? Que em português significa organização, ordem, limpeza, padronização, disciplina. É um sistema, né, de origem japonesa. Administração do tempo com conceitos e aplicação. Ok? Lembrando, né, que no decorrer do ano, no decorrer das aulas, nós vamos aprofundar mais, né, cada tópico desse, nós vamos avançar bastante com relação a esses assuntos, né, trazer o máximo de informação possível aí para vocês dentro de todo esse contexto aqui que a gente está falando. Vamos para o conteúdo, dar uma olhada aqui no material. Preparei um materialzinho para vocês. Bom, né, então o nosso foco aqui é a administração, né? Para dar início, como eu já mencionei anteriormente, nós vamos iniciar pelas teorias da administração. Falar um pouquinho, né, da história da administração, só para vocês entenderem um pouco, né, desde lá dos primórdios, né, como que, né, quais são esses fatos, né, que descrevem o início da administração. Então, são fatos aí históricos, né, sociais, políticos, econômicos. Então, tudo, né, tudo isso, todos esses fatos aí, eles, de uma forma ou de outra, eles descrevem, né, o início da administração, né, como aconteceu, né, a história da administração, né, ao longo do tempo, né, isso não só aqui no nosso país, mas, né, no mundo, né, de uma forma geral, né, foi aí, houve essa caracterização, né, um cenário, né, daquela época, né, antigamente, né, como era a organização do passado, né, como que as coisas aconteciam, né, nessas organizações. Então, antigamente,
os trabalhos eles eram muito manuais, né? A gente chama aí de trabalhos artesanais, né? E isso acontecia em pequenas oficinas, né? Em pequenos locais, né? Eles não tinham assim espaço físico muito grande, né? Por exemplo, uma confecção de roupa, né? Às vezes uma questão ali de sapato, que era algo feito manualmente, né? Então era assim bem artesanal, né? Bem manual mesmo. Depois que as coisas foram avançando, foram evoluindo, e no decorrer aqui vai ficar bem claro para vocês, vocês vão conseguir entender, né, toda essa evolução, né? Naquela época a sociedade era, né, totalmente diferente, né, dos dias atuais, ou seja, de hoje, né? Se você pegar aí o século XVIII, século XIX, né, agora o século XX, então tem uma diferença muito grande, né, de sociedades, né? Quando você começa a analisar aí pela história, você vê, né, fica muito nítida essa diferença, né? Nas aulas de história vocês devem ver bastante isso, essas questões, né? Essa diferença, né? Como que a gente vive hoje e como que as pessoas viviam no passado, ok? Vamos avançar um pouquinho. Ainda falando um pouquinho sobre a história, né? Só para a gente entender um pouquinho a questão das contribuições, né? Foram deixadas lá pelos povos antigos, né? Bem antigos mesmo, né? Na época aí dos egípcios, dos romanos, né? Dos gregos, né? Então, os egípcios, eles contribuíram com a burocracia administrativa, né? Eles que deram início a isso, a essa questão burocrática, né? Da papelada, vamos dizer assim. Os romanos, né, eles criaram a questão aí dos tributos, né? Tributos são impostos, né? Hoje a gente paga imposto, né? Tudo que você consome, você paga imposto, né? Tudo que você tem de rendimento, por exemplo, você paga um imposto de renda, né? Então esses tributos são impostos, né? Tudo que a gente compra, né? Todo serviço que a gente utiliza, tudo que a gente faz, né? Existe a questão dos impostos, né? O governo ele tem, né? Uma parcela que ele arrecada para poder aí manter uma série de coisas, né? Previdência social, né? Alguns programas de transferência de renda, né? Esses auxílios que ele dá para as pessoas, né? De que tem baixa renda, etc. Os babilônios, né? Vieram com os registros de transações comerciais. Então, nessa questão comercial, aí eles deram esse início aí na questão dos registros. Os gregos, né, vieram com a questão dos planos de estratégia, né? Eles tinham muito essa questão da estratégia e os conceitos também de qualidade, né? Ao longo do tempo, a gente sempre ouviu falar muito dessa questão da qualidade, né? Da qualidade nos produtos, né? E né, hoje a gente preza muito por essa questão da qualidade, né? Quando a gente compra algum determinado produto, a gente fecha um determinado serviço, a gente espera, né, que isso tenha qualidade, né, que seja algo que venha com a qualidade já embutida, né? Os chineses, eles tinham essa questão do planejamento, né, do comando, da estratégia militar, então eles sempre foram muito bons nisso e eles contribuíram dessa forma aí para toda essa história, né, toda essa questão histórica aí da administração. Falando um pouquinho aí, né, sobre a teoria geral da administração, né, que é conhecida como TGA. Possivelmente, se vocês, né, quando vocês começarem a pesquisar aí assuntos voltados para a área de administração, vocês vão ver o termo TGA, que significa, né, Teoria Geral da Administração. Na TGA são abordadas aí algumas teorias que nós vamos ver ao longo aí né, das próximas aulas. No final, eu reforço isso com vocês, né? Essas teorias são um apanhado de normas, né, que foram criadas aí ao longo do tempo. Por meio delas, né, nós levamos, né, o que a gente chama de ciência administrativa, né, que é o conhecimento administrativo ao dia a dia das pessoas e também das organizações, né, das empresas.
essas teorias, elas vão ajudar muito, né? Vocês vão entender bastante a questão da administração por meio dessas teorias, né? O intuito delas, né? Gerar desenvolvimento e eficiência, né? Quando a gente fala de eficiência, é aquela questão, fazer mais com menos, né? Ou seja, você conseguir, né, produzir mais, por exemplo, utilizando menos recursos. E isso, né, nas empresas, nas indústrias, acaba resultando em produtividade e lucro, né? Porque se você consegue fazer mais com menos, né, gastar menos recurso, né, seja recurso material ou recurso financeiro, isso, né, vai se transformar em lucro para as empresas. E é exatamente isso que ela precisa, né? A empresa, ela vive de lucro, ela vive, né, dos seus rendimentos para poder pagar toda a estrutura, né? Funcionários, fornecedores, né? Então tem toda aí uma questão voltada para o, né, pro rendimento financeiro, ok? Nós vamos falar bastante disso no decorrer do ano, aí. Fiquem tranquilos. Elas tiveram sua importância reconhecida a partir do início da Revolução Industrial. Hoje nós vamos focar basicamente na Revolução Industrial, que é a primeira, né, das teorias elencadas ali no nosso plano de curso, nas bases tecnológicas. Então hoje a gente vai focar bastante na questão da Revolução Industrial e nas próximas aulas a gente vai falar das outras, né, na sequência. Quando iniciou-se, né, a fabricação em larga escala, então a partir da Revolução Industrial, né, a produção começou, né, ampliou e começou a produzir isso muito, né, em grande quantidade. Quando a gente fala larga escala, significa grande quantidade, porque até então, como a gente viu ali atrás, a produção ela era manual, né, ela era totalmente artesanal. Imagina o tempo que a pessoa, né, demorava para produzir uma peça de roupa, para produzir, né, um calçado, né, para produzir um outro item qualquer. Então, né, a produção manual, ela demanda muito tempo, né? A questão aí, né, por isso o nome revolução, né, industrial, que é quando a indústria ela entra, né, pesado em todo esse contexto, isso, né, faz com que a coisa aumente de uma forma muito expressiva, né? E por conta de tudo isso, né, gera a necessidade aí de organizar, né? Quando você começa a produzir muito, você precisa criar alguns mecanismos aí para você organizar e controlar, né, essa produção, porque a produção ela é muito grande. Então isso exige, né, controle, exige organização, né? Então a administração ela veio, né, para poder ajudar nesse contexto, para poder ajudar nisso, né, para poder ajudar as organizações, né, a controlarem tudo isso, administrarem tudo isso, né? Então é algo muito importante. Às vezes as pessoas não dão tanta relevância para isso, mas a administração ela é muito importante para as empresas, muito importante para as organizações, né? As empresas que não se organizam, né, que não conseguem controlar ali as suas questões internas, aí elas têm bastante problemas ao longo do tempo. Eu já vi muito isso na prática, em algumas empresas por onde eu já passei, e é algo bem complicado, ok? Aqui nós temos um vídeo, antes da gente dar sequência no nosso conteúdo. Propositalmente eu coloquei esse vídeo, né, entre a apresentação que eu preparei para vocês, para a gente já poder, né, dar início e exercitar um pouco a nossa mente. Eu vou colocar o vídeo aqui para rolar, para que vocês assistam. É bem interessante, é bem legal, fala sobre a primeira revolução industrial, né? Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a segunda, a terceira, a quarta, né? Mas daí é um assunto aí para as nossas próximas aulas, né? A gente tem bastante tempo aí ao longo do ano para a gente trabalhar bastante isso e vocês vão ficar feras nesse assunto, beleza? Vou colocar para vocês. Fala, galera
ligado aqui no Jó Brasil, professor, olha aqui, ó, Rodrigo Rodrigues na área, você já me conhece, seja muito bem-vindo a mais uma aula incrível aqui do nosso canal Jó Brasil. Olha só, já curte, né? Compartilha, espalha para todo mundo aqui as nossas redes sociais maravilhosas, tá? Eu vou chegar pra cá, você já sabe que o quadro é teu e olha o que eu separei pra você, a primeira digníssima revolução industrial, tá? Eu chego pra cá, produção, você já sabe, né? Você me conhece, então por favor, solta ele, vai! Voltamos, tá? Estudante, seja muito bem-vindo e vamos para o que realmente interessa. Vamos falar agora sobre a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. E antes de qualquer coisa, já quero que você entenda, anota aí, pega teu caderno, anota aí agora a ideia de revolução. Revolucionar, eu quero que você compreenda como uma ideia de grande mudança, uma quebra de paradigma. Então pensa, você fazia algo de um jeito e você agora está determinado a fazer a mesma coisa, só que de um jeito completamente diferente. Isso é uma revolução. Beleza? Você pode revolucionar a tua vida a partir de agora, estudando aqui com o Jó Brasil, beleza? Só que no contexto de revolução industrial, eu estou falando de mudar completamente a tua forma de produzir. Show de bola? Então entenda, tem um processo, né? Eu tenho um artesanato, tudo à mão, né? O artesão, olha só, o artesão ele domina todo o processo produtivo. Legal? Depois eu tenho a manufatura, né? A manufatureira. Eu já tenho um emprego aí de algumas ferramentas, tá? Mas ainda não de fato as máquinas. E depois a maquinofatura, gente. Aí sim eu tenho máquinas, os operadores trabalhando, né? Com máquinas na forma de produzir. Show de bola? Acho que até aí tranquilo, né? Deu uma respirada, vem pra cá, vem seguindo. Olha só, eu esquematizei um detalhe aqui bem bacana para você quando for estudar a primeira Revolução Industrial, a segunda e de repente até a terceira, tá? É extremamente importante aí no teu caderno, no teu resumo, você já começar assim, Rodrigo, pô, quando é que foi? Olha só, segundo os cientistas na área de história, né, eles falam assim, olha, a partir da metade do século XVIII, então você já coloca aí, Rodrigo, quando? 1750 é uma data aí, um corte bem bacana para você. 1750 em diante, tá? Lembre-se, não é um processo que surgiu do dia para a noite, não tem um dia determinado. Olha só, foi em junho de 58, não foi em junho de 58, foi um processo que teve aí um grande período de mudanças e revoluções. Então já começa assim, quando foi, Rodrigo? 1750. O segundo questionamento sobre a Revolução Industrial, você pensa assim, pô, legal, já sei quando, aí tu pergunta aqui a curiosidade do ser humano assim, Rodrigo, quando foi legal, mas Rodrigo, onde é que foi? Gente, nesse primeiro momento aqui, a primeira Revolução Industrial, ela basicamente se desenrola aqui, na Inglaterra. É isso aí, Europa e Inglaterra. Aí vem a pergunta, Rodrigo, cara, por que na Inglaterra, né? Tantos países legais no mundo assim. Por que na Inglaterra, Rodrigo? Você pode me apresentar pelo menos 3 bons motivos? É lógico, eu tô aqui para te ajudar. Então, olha só, se você tá curioso por que foi na Inglaterra, eu vou te dar aí 3 motivos básicos. Produção, joga aqui naquela tela bonita pra gente. Gente, o primeiro motivo, né, da Inglaterra aí conseguir dominar, olha só, você pode colocar aí, tá? Grande acúmulo de capital, é isso mesmo. A Inglaterra, ao longo dos séculos anteriores, ela conseguiu, gente, reunir muito capital, beleza? Principalmente acumular grandes riquezas com metalismo, lembra disso? Buscar ouros, né? Metais preciosos de uma maneira geral, show de bola? Então a Inglaterra tinha muita grana, a Inglaterra realmente era maravilhosa. Um outro bom motivo aí para você colocar sobre a Inglaterra seria o seguinte, gente, ela era basicamente a rainha dos mares, já ouviu? Lembra do filme do Jack Sparrow, Piratas do Caribe?
Lembra que ele morre de medo sempre da frota naval inglesa? Isso mesmo, a Inglaterra era muito poderosa e com isso conseguiu conquistar territórios aí pelo mundo todo. Basicamente, a Inglaterra era conhecida como um país que não dormia, que não descansava. Você tinha terras inglesas a leste, tinha terras inglesas a oeste também, beleza? Esse é um segundo motivo muito interessante. Um terceiro motivo interessante que você pode colocar, produção, joga aqui para fechar, tá? Grandes reservas da nossa matéria-prima. Isso, a matéria-prima mais importante, olha para cá, para a primeira revolução industrial, que é o carvão mineral. Além disso, tinha ferro pra caramba também, tá? E muita lã, não esquece que é a revolução dos tecidos, revolução dos panos. Foi, legal? Vem para cá, continua. Rodrigo, o que foi inventado lá de interessante? Olha aqui, gente, a máquina a vapor com James Watt. Esse cara, coloca aqui o James Watt, olha só, que cara maravilhoso. Ele basicamente aperfeiçoou a máquina a vapor. E a partir disso você tem aí um navio a vapor, deixa eu ver um aqui. Bota o Titanic aqui, olha só, coisa linda, o Titanic, né? Coisa linda, olha só, a locomotiva. Agora aquele trem Maria Fumaça, joga aí, produção. Olha só, locomotivo, trem Maria Fumaça, coisa linda, tá? E outra coisa que vai existir aqui na primeira Revolução Industrial, máquina de tear mecânico. Então, antigamente, eu queria produzir essa blusa aqui, ó, bacana. No Geo Brasil era tudo à mão. E agora, eu tenho uma máquina de tear mecânico, agilizando assim a minha produção industrial. Não esquece, qual é a fonte de energia, Rodrigão? Carvão mineral, tá? O carvão mineral ele vai ser o motor da primeira revolução industrial. E você já pensa no transporte, né? O trem Maria Fumaça, carvão mineral. O Titanic, né? Ele era movido ao carvão mineral, beleza? A máquina a vapor, quase não saiu. A máquina a vapor é a nossa grande sacada. Gente, vem pra cá, no contexto social, eu vou ter aí o grande desenrolar de um êxodo rural, visto que a Inglaterra tinha uma política de cercamento, tá? Show de bola? Então a população começa a migrar do campo para a cidade. A partir do momento que eu tenho a primeira revolução industrial, você começa a observar também isso daqui, ó, a divisão de classes. É isso mesmo. Ou você é patrão, ou você é o quê? Funcionário. Sou patrão ou funcionário. Tem a divisão de classes. Show de bola? Aqui você começa a observar também um negócio, escreve aqui, produção, mais-valia. Não esquece disso. Mais pra frente eu vou detalhar para você, tá bom? Então, olha só. Êxodo rural, divisão de classes, né? Ou você tem a sua força de trabalho à venda, ou você é dono do meio de produção. E as condições de trabalho, gente, vale esse destaque também. Condições de trabalho, a jornada de trabalho superando 12 horas, remuneração mínima, muitas crianças trabalhando, mulheres até grávidas trabalhando nesse contexto, tendo seu filho lá, momento do parto na própria indústria. E não pense que a indústria era bonitinha, limpinha, cheirosinha, igual esse estúdio aqui não, tá? A condição de trabalho era realmente insalubre, era uma condição muito difícil de trabalho, beleza? Era basicamente trabalhar até morrer mesmo. Muitas pessoas no exaustão, né, física, caía dura ali no chão, infelizmente falecia. Olha que coisa louca a primeira revolução industrial. Tem um contexto espacial também, tá? Não esquece que nesse primeiro momento é muito fundamental e importante você colocar a tua indústria onde tem matéria-prima. Rodrigo, e hoje em dia, e agora? Putz, agora não, bobão. Dá uma olhada, de repente seu tênis aí é da Nike, dá uma olhada no teu tênis na tua mochila da Nike. Será que ela foi produzida nos Estados Unidos? Putz, talvez, tá? Mas se você encontrar em Vietnã, China, Brasil, Malásia, Taiwan, Filipinas, não entre em desespero, beleza? Porque eu tenho aí a desconcentração industrial hoje, atualmente. E naquela época, Rodrigo, naquela época, a indústria ela tinha que, de fato, ficar próxima da matéria-prima. Show de bola? Respira, né? Muita coisa, mas eu quis passar aqui para você o nosso olhar geográfico. Show de bola? Eu vou ficando por aqui, produção. Solta aquela música, um negocinho mais batida aqui pra gente finalizar, tá? Show de bola. Forte abraço. Seu Jovem Vivo. Ok, vamos voltar aqui então.
Só retomar aqui. Muito legal esse vídeo. Esse professor Rodrigo aí, ele fala muito bem, né? Ele se expressa muito bem. É muito bacana, né? A forma de comunicação que ele utiliza. E né, deu aí um belo início aí para nós com relação à questão da Revolução Industrial. Vamos lá, então, né, só para a gente colocar isso aí em material, né, para que também fique disponível para vocês, além do vídeo. Ela teve início de maneira pioneira, né, na Inglaterra, conforme foi falado no vídeo, em meados do século XVIII, né, quando a gente fala assim em meados do século XVIII, a gente está falando ali mais ou menos em 1750, 1760, né, onde foi construída, né, na Inglaterra, ali onde foi construída a primeira máquina a vapor, né, como foi citado. Isso foi um grande passo, né, para aquela época. E essa máquina ela foi aperfeiçoada, né, em 1765 por James Watt, né, conforme apareceu também no vídeo. Depois, né, a Revolução Industrial espalhou-se aí pelo mundo, né, causando imensas transformações, né, na forma como eram produzidas. Aqui nós temos a foto aqui da produção de um veículo, né? Por mais que ainda tinha, né, uma questão assim bem rudimentar, podemos dizer assim, mas já era um grande avanço. Você já consegue visualizar aqui uma linha de montagem, né? Você vê que o veículo ele vai andando e à medida que ele vai avançando, né? Aqui esse rapaz aqui está colocando o motor, né, do veículo, instalando o motor. Aqui na frente já tem um outro rapaz, né, apertando ali possivelmente algumas porcas, né, alguns parafusos, né. Lá na frente já tem um outro rapaz, né, que está fazendo um outro processo, né. Então isso é uma linha de montagem, né, quando o bem ele vai andando, ele vai avançando e cada etapa, né, né, são várias etapas dentro de um processo, ok? Com isso também, né, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo da formação de capitalismo, né, porque o capitalismo, né, a questão do capital, né, isso aí fortaleceu muito com a questão da indústria, né, porque a indústria ela trouxe realmente essa questão do capital à tona, né. Foi um período de enorme desenvolvimento tecnológico, né, o avanço tecnológico aí foi muito expressivo. Aqui nessa foto a gente já consegue ver, né, as fábricas da época, né, com as suas chaminés aí a todo vapor, né, trabalhando, funcionando. Aqui no meio, aqui, tudo indica que era uma linha férrea, né, uma ferrovia, porque era, né, naquela época, a partir desse momento, iniciava essa questão aí, né, do transporte ferroviário. Nós vamos ver isso também na sequência. Com esse desenvolvimento tecnológico, né, a produção de mercadorias foi alavancada, né, ou seja, começou a deslanchar realmente. E isso, né, claro que impactou aí fortemente a economia mundial, né, de uma forma geral aí, a partir do momento que ela se espalhou aí pelo mundo, né, que a revolução foi se espalhando, né, isso foi impactando os outros países também, né. Saiu ali da Inglaterra, né, foi para os países vizinhos ali da Europa, né, foi para os Estados Unidos, né, Japão e por aí vai. Hoje a gente tem a China muito forte, né, e avançou e é o que a gente consegue ver, né, esse avanço tecnológico aí a cada dia, né, inclusive nos dias atuais. Permitiu também, né, desenvolver naquela época maquinários voltados para a produção têxtil, né? Quando a gente fala aí da questão têxtil, né, está relacionada aí a roupas, né, a vestimenta, né, a parte têxtil. Com essas máquinas, né, você conseguia tecer aí
um volume imenso de fios, né? Porque as nossas roupas, elas são formadas por vários fios, né? São vários fiozinhos ali que vão saindo da máquina que vão, né, se entrelaçando e vão formando a malha, né? Então, com uma máquina dessa, por exemplo, um dia de trabalho de uma máquina, para você fazer, né, a mesma quantidade, vamos dizer assim, você precisaria aí de centenas de pessoas, né, para fazer o trabalho que uma máquina dessa faria, por exemplo, em uma jornada aí, igual foi citado no vídeo lá, às vezes eles trabalhavam 12 horas por dia, né? Imagina o tanto de pessoas que você precisaria para fazer, né, o trabalho, o serviço que uma máquina dessa passou a fazer. Então foi um grande ganho, né, para a humanidade a partir desses maquinários já, né, e de outros que vieram após, né, após esses. É algo que até então só seria possível utilizando um número gigantesco de pessoas, verdade, né? A gente sabe, né, que o trabalho manual demanda muito tempo e muita gente, né, para poder fazer. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, se você olhar para a questão do agronegócio, né? Antigamente as pessoas iam colher, por exemplo, milho, né? Ou feijão, ou soja, ou qualquer grão, né? E eram caminhões, ônibus, né? Aquele monte de pessoas para poder colher, às vezes uma pequena área, né? Por quê? Porque era tudo manual, tinha toda uma questão ali de transporte. Hoje, né? Você pega, por exemplo, uma colheitadeira, uma máquina, ela em 1 hora, 2 horas, 3 horas de trabalho, ela faz o trabalho de centenas de pessoas também. Então, né? A evolução, né, faz parte da nossa vida aí desde, né, esse tempo aí, desde lá de trás, conforme a gente vem vendo aí no material. Aqui já entra né, numa parte muito importante também, né? No começo aí do século XIX, né, onde houve a criação da locomotiva e também das estradas de ferro, né? Essa locomotiva, né, a vapor, né? Ela veio daquela questão lá da máquina a vapor, que foi a primeira lá, e foi aperfeiçoando, aperfeiçoando até que conseguiram desenvolver aí a locomotiva a vapor. E aí foi um grande passo, né? A partir aí do ano aí de 1830, né? Foram construídas aí por toda a Inglaterra, né? As estradas de ferro, e isso facilitou demais, né? A vida das pessoas, né? A questão da produção, porque, né? Favoreceu demais o crescimento industrial, né? Por quê? Porque imagina, antes, para você produzir era complicado, né? Demandava muito tempo, muita mão de obra, né? Era muito desgastante, as pessoas trabalhavam demais, né? Muitas horas. Tinha a questão de transportar isso, né? Como que transporta, né? Imagina um deslocamento para você sair de uma região sul do país, né? Atravessar o país para chegar na região norte, né? Era um deslocamento muito difícil, né? Para aquela época, né? Era muito complicado de se fazer isso. Por isso que as pessoas elas tinham que se virar, né, nas suas regiões, né, com aquilo que elas tinham, né, porque era muito complexo você fazer essa distribuição, vamos dizer assim, né? Com isso, né, diminuiu as distâncias, ao tornar as viagens mais curtas, né? E o transporte ferroviário ele é muito bom porque geralmente, né, ele, ele é feito assim em linhas retas, né? Enormes. Óbvio, né, que em determinados momentos existem curvas, né? Uma curvinha ali para a direita, uma curvinha para a esquerda. Às vezes desce um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, mas assim, é, na maioria dos casos, a linha reta ela é meio que reta mesmo, né? Você pega uma linha reta e não tem obstáculo, né? Não é igual ao trânsito, que você precisa ficar parando toda hora, tem semáforo, né? Ou você precisa de um viaduto para você atravessar para chegar lá do outro lado. Não, a linha né, de trem, ela já é própria para isso, né? Para não parar mesmo, para ser algo que tem um fluxo assim contínuo, né? E com o mínimo de obstáculo possível, né?
E outro detalhe muito importante também, que a gente estava falando sobre a questão do transporte de mercadorias, a capacidade de transporte, né? Porque imagina, antigamente, né, quando as pessoas tinham aquelas, né, se transportavam por meio de animais, né, de cavalos, ora utilizavam aquelas charretes, né, para poder transportar as coisas. Você com um trem, né, você, né, uma locomotiva, você consegue arrastar aí diversos vagões, né? Eu já tive a oportunidade de ver lá em Minas, hoje, por exemplo, as locomotivas que transportam minério, né, que sai da Vale lá em Minas Gerais, que vem para o porto aqui de Santos, para o porto do Rio de Janeiro e para outros portos aí do Brasil, esses trens, eles saem com 120, 130 vagões, né? E dentro de cada vagão desses atuais, para vocês terem uma noção, terem uma ideia de volume, cabem 2 carretas, né? O equivalente a 2 carretas que rodam pelas rodovias. Você consegue colocar 2 dessas carretas gigantes que a gente vê pelas rodovias em apenas um vagão. E esse trem ele viaja com 120, 130 vagões. Então imagina, né, o volume, né, a capacidade, o peso que isso consegue transportar. Então foi algo muito importante, né? Foi algo muito interessante, né, para a época. Vamos avançar mais um pouquinho. As principais invenções daquele período que modificaram completamente o cenário foram, né? Aqui só para a gente fazer aí um apanhado, né, do período, né? O que realmente ocorreu e fez toda a diferença naquela época, né? Que conseguiu realmente mudar a vida das pessoas, né? A gente viu no vídeo a questão da utilização do carvão como fonte de energia, né? Era muito utilizado o carvão, era a fonte de energia que as pessoas tinham naquela época. Hoje, né? Nós já temos outras fontes de energia, né? Hoje nós temos energia elétrica, nós temos a energia que vem aí dos combustíveis, né? Que vem do gás natural, que vem de outros gases, né? GLP e uma série de outros derivados aí do petróleo, né? Mas naquela época o que eles tinham disponível era a utilização do carvão. Então, para eles foi algo muito bom, né? Foi positivo para a época. A criação da locomotiva a vapor, né, da máquina a vapor, que depois ela foi aperfeiçoando até chegar nessa locomotiva. Então, isso foi um grande passo, né, e é algo que foi se modernizando até chegar aos dias de hoje, né. Você vê que hoje mesmo, com todo um sistema moderno, um sistema elétrico, né? A gente tem aí a questão dos trens, né? Dos metrôs e de tudo mais, inclusive para o transporte de pessoas, né? Não só para o transporte de cargas. E veio também o telégrafo, né? Foi um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea daquela época, né? Bem diferente de hoje, né? A gente passou por vários processos aí, né? Por exemplo, na época que eu era criança, tinha a questão do telefone fixo, né? As casas que tinham um telefone fixo era um grande diferencial, né? Era muito caro para você comprar um telefone fixo naquela época, né? Não era todo mundo que tinha condição de ter um telefone fixo. Aí depois a coisa foi avançando, né? Aí veio, eu me lembro até da primeira empresa que eu trabalhei, quando ainda não tinha essa questão né, do computador, do e-mail, não tinha essa tecnologia da internet, a gente utilizava um aparelho que se chamava fax, né? Você negociava com as outras empresas, você emitia ali um pedido, podia ser feito até num talão mesmo. Você anotava ali o seu pedido, os itens que você queria, quantidade e tal. Aí você pegava aquele aparelho, era um aparelho telefônico chamado de fax, ligava para a empresa, aí tinha um número, né, específico de fax lá na empresa, que já dava um sinal. Ele fazia um barulhinho lá, dava um apito, você sabia que... Aí você, né, enfiava ali o papel, colocava o papel e apertava o botãozinho ali de start, aquele papel passava pelo aparelho e saía lá na empresa, né? Eu cheguei a fazer no início, assim, na primeira empresa que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar aí, eu acredito que uns
uns 2 anos dessa forma, né? Antes de chegar a questão do computador, aí veio o e-mail, né? Que era algo, né, revolucionário para a época, a internet, né? E tal. Mas era bacana também, porque era uma forma, né? Era a forma que a gente tinha de documentar, né? Às vezes você fazia os negócios por telefone, mas por uma questão burocrática das empresas, né? Por uma questão de ter autorização, às vezes precisava da assinatura de um carimbo. Antigamente era muito comum utilizar o carimbo, né? Você fazia ali por exemplo, um comprador, ele fazia um pedido de compra, aí ele tinha que levar na mesa lá para o gerente de compras, para o gerente carimbar e dar um visto, para ele poder passar o fax e comprar da empresa que ele estava negociando, né? E vários processos eram feitos dessa forma, né? O fax era uma forma de você conseguir documentar. Hoje, né, não se usa mais isso, por quê? Porque a gente já tem um e-mail, né? Eu preciso documentar algo que eu estou tratando com você, é simples, eu entro no e-mail, coloco lá as nossas condições, ok, né? Tem assinatura eletrônica hoje que você pode, né, faz ali, coloca a assinatura eletrônica no documento. Então, facilitou demais, é muito fácil, né? Hoje é tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo, né, com relação àquela época, né? Avançando um pouquinho aqui, né, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão aí da administração, né? Então, a administração, ela, né, ao longo do tempo, ela foi se tornando, né, cada vez mais importante, né? Tanto no contexto social, econômico, político, né? Porque ficou claro aí, né, que a gente precisa da administração, né? A gente precisa de um administrador, né? Normalmente, quando a empresa ela vai contratar uma pessoa, ela procura uma pessoa, né? Um administrador, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem, né? Toda essa questão aí de gestão, né? Para poder gerir o negócio, para poder tomar conta daquele negócio da melhor forma. Sem os critérios adotados por ela, né? Dificilmente uma organização sobrevive, né? Porque imagina, você está num lugar que entra mercadoria, entra matéria-prima, sai matéria-prima, compra, venda, né? Negocia, vai para lá, vai para cá, vai para um estado, vai para outro. Imagina se não existisse, né, esses critérios, né? Como que você faz para organizar isso? Né? Isso acaba virando uma bagunça, acaba perdendo, né? As informações acabam se perdendo. Às vezes você esquece de cobrar de alguma empresa, porque você vendeu para uma empresa lá, né, não tem uma anotação, não tem um documento, não tem nada. Como que você vai contabilizar isso depois, né? Como que você vai colocar, por exemplo, isso numa planilha para você acompanhar, saber, a empresa tal tá ok, já pagou, né? O departamento financeiro, como que ele vai saber quem pagou, quem não pagou, quem falta pagar, né? Então, a administração vem para tudo isso. Eu até citei alguns exemplos aqui embaixo, ó. Ela, né, planejar, organizar, liderar, executar, controlar, né? Precisa ter controle. Como que você vai ter uma empresa, né? À medida que essa empresa, quando ela é pequenininha, às vezes você monta um pequeno negócio, ou a sua família, por exemplo, tem um pequeno negócio, você consegue, né, ir administrando ali mais ou menos, né, num caderninho, num computadorzinho, né, numa planilhazinha, você consegue. Até certo ponto você consegue. Só que quando esse negócio começa a crescer, né, começa a aumentar, né, começa a vender mais, começa a negociar com mais fornecedores, com mais clientes, aí começa a complicar um pouco. Se você não criar algumas estratégias, criar alguns meios de controle, né, para você poder gerenciar tudo isso, fica complicado. E muitas vezes é nesse momento que a empresa começa a passar por dificuldades. Por quê? Por falta de administração, né? Daí a importância da administração, que a gente sempre fala e sempre ressalta. Beleza? Bom, então para a gente, né, ir finalizando aí, nas próximas aulas, né, trataremos dos seguintes temas, né, que são as próximas teorias aí que nós vamos aprofundar um pouquinho sobre cada uma delas, né. Na sequência nós teremos aí a administração científica, depois teoria clássica, teoria da burocracia, teoria das relações humanas,
teoria comportamental, teoria de sistemas, teoria das contingências e, né, finalizando aí essa questão das teorias, as funções administrativas. Mas fiquem tranquilos, nós vamos, né, passo a passo, a gente vai caminhando, a gente vai aprofundando em cada assunto, em cada teoria, para vocês entenderem. Hoje, né, eu acredito que vocês conseguiram entender muito mais sobre a questão da Revolução Industrial, né, que é algo que a gente ouve falar muito, né, e com o vídeo, com o material, né, vocês também, se quiserem aprofundar mais no assunto, pesquisem sobre isso, né, utilizem esse bem que vocês têm, que é a internet, para isso, né. Hoje a informação ela está, né, literalmente na palma da nossa mão, né. Antigamente, vocês viram aí, né, a dificuldade que era, né, as pessoas terem informação, né, terem acesso às coisas. Hoje não, hoje é tudo mais simples, é tudo mais fácil. Com o celular você acessa tudo, você consegue pesquisar, você consegue tirar uma dúvida, né, você consegue ampliar o seu conhecimento. Às vezes é um tema que você gosta, que você se identifica, você fala, nossa, eu queria saber mais sobre isso. Então utilize, né, utilize a internet, né, utilize o Google aí para pesquisar, né? Hoje, praticamente tudo que você quiser saber, você joga no Google ali, a informação vem, né? Claro que a gente deve buscar informações de sites, né, que têm credibilidade, né? Para, né, poder acreditar, né? Entender que aquela informação realmente é verdadeira, né? Tomar cuidado aí com o fake, mas, né, tranquilo, né? Para a geração de vocês é muito tranquilo, né? Vocês não têm problema nenhum com relação à questão aí da informação. Beleza, gente? Referências utilizadas. Muito obrigado por enquanto. Eu vou voltar aqui para poder parar essa gravação e nos vemos aí na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, né? Boa semana para todos. Um bom final de semana também, né? Se cuide, né? A pandemia ainda não terminou, né? O coronavírus ainda está, né, circulando por aí. Então, tomem cuidado na medida do possível, né? Não esqueçam aí de utilizar máscara, né? Lavar as mãos, né? Sempre que possível, porque, né, a gente precisa cuidar aí da nossa saúde, da nossa família e das pessoas que a gente ama. Beleza? Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Muito obrigado. Vou parar a gravação aqui. Até mais.